Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde e também boa tarde a quem nos acompanha em casa, sobretudo os doentes, a quem nós enviamos o nosso abraço, as nossas saudações. Celebramos esta Eucaristia hoje, dia de Santo Isidoro, ou Santo Isidro, em português, como mantiveram-se dois nomes. Santo Isidoro, lavrador. E celebramos da Igreja Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da vontade, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho de fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E para melhor celebrar esta Eucaristia nas vésperas da ascensão do Senhor ao céu, tomemos consciência dos nossos pecados e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Celebramos esta Eucaristia, lembramos o nosso irmão Alberto Rojão e José e Maria da Costa. E então preparemos o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Oremos. Santificai, Senhor, as nossas almas com a prática constante das boas obras, de modo que, aspirando sempre aos dons mais excelentes, possamos viver plenamente o mistério pascal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Depois de ter passado algum tempo em Antioquia, Paulo partiu de novo e percorreu sucessivamente a Galácia e a Frígia, fortalecendo todos os discípulos na fé. Entretanto, chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente, muito versado nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e pregava com muito entusiasmo, ensinando com exatidão o que se referia a Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. E começou a falar também com firmeza na sinagoga. Priscila e Áquila, ouvindo-o falar, tomaram-no consigo e expuseram-lhe com maior exatidão o caminho do Senhor. Como ele queria partir para a Acaia, os irmãos encorajaram-no e escreveram aos discípulos que o recebessem. Depois de lá ter chegado, ajudava muito os fiéis com o auxílio da graça. Refutava energicamente os judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Messias. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Tendo-vos dito tudo isto em parábolas, mas vai chegar a hora em que não vos falarei mais em parábolas. Falar-vos-ei claramente do Pai. Nesse dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei por vós ao Pai, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditaste que eu saí de Deus. Saí de Deus e vim ao mundo. Agora deixo o mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Hoje, vésperas da ascensão do Senhor ao céu, e neste Evangelho que acabamos de ouvir, e na festa de Santo Isidoro, ou de Santo Isidro, como nós dizemos também em Portugal, vem dos dois nomes. No Evangelho, continuamos a ler o Evangelho de São João, e hoje, na véspera da ascensão do Senhor, mais uma vez, o Senhor se despede dos seus discípulos. Jesus dá-nos a partir do seu mistério mais precioso. Deus Pai é a sua origem e ao mesmo tempo o seu destino. Eu saí do Pai e vim ao mundo. De novo deixo o mundo e vou para o Pai. Diz-se em São João, capítulo 16, versículo 28. E a nossa fé centraliza-se aqui. Jesus veio do Pai e voltou para o Pai. Veio ensinar-nos o caminho para o Pai e aquilo que na nossa fé assenta nesta verdade transmitida por Jesus, e é isto que nos move, com o qual vivemos. Esta verdade relativa à segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, não deveria jamais deixar de ressoar nos nossos corações. Realmente Jesus é o Filho de Deus, o Pai divino é a sua origem e ao mesmo tempo o seu destino. Isto foi o que Jesus Cristo nos ensinou. Há muitas religiões no mundo, e hoje, no mundo em que vivemos, querem pôr tudo ao mesmo nível. Não é possível ao mesmo nível. Porque Jesus Cristo encarnou. Jesus Cristo veio do Pai para nos indicar para o Pai, o caminho para o Pai. E é aqui que se centraliza a nossa fé e a fé de todos aqueles que acreditam. Não é só acreditar em Deus. Todas as religiões acreditam em Deus, mas nenhuma tem a revelação do Filho do próprio Pai. E é nesta fé que assenta a nossa própria fé. Para aqueles que julgam saber tudo sobre Deus, mas duvidam da filiação divina de Jesus, o Evangelho de hoje tem algo muito importante a lembrar-lhes. Aquele a quem os judeus chamam Deus é quem enviou Jesus, e portanto o Pai dos crentes. Aquele que todos acreditam é o Pai de Jesus, é o Pai amado de Jesus. Portanto, todos acreditam em Deus, dizem, de uma maneira ou de outra, umas formas mais esquisitas, outras menos esquisitas, mas Deus só enviou um Filho. Os judeus ainda continuam à espera, não aceitaram Jesus,
E, portanto, a revelação foi feita por Jesus. Com isto diz claramente que Deus só se pode conhecer verdadeiramente se aceitar que Ele é o Pai de Jesus. E não nos podemos esquecer, quando Filipe perguntou, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, como Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Jesus falou sempre disto. Esta filiação divina de Jesus recorda-nos outro aspecto fundamental da nossa vida. Nós, os batizados, somos filhos de Deus em Cristo pelo Espírito Santo. Aqui se esconde para nós um mistério belíssimo, esta paternidade divina, adotiva de Deus para cada homem, distingue-se da adoção humana na medida em que tem um fundamento real em nós, já que pressupõe um novo nascimento. Todas as religiões implicam uma escolha. O homem escolhe a religião. Mas hoje, a nível político, as pessoas são respeitadas porque escolhem uma religião. Os cristãos não escolhem a religião. Deus é que nos escolheu. Deus é que nos adotou. E adotou-nos pelo batismo. Nós somos um povo diferente. Nós somos um povo adotado por Deus. Nós não escolhemos. Aceitas ou não aceitas? O amor de Deus, a escolha que Deus fez de ti pelo batismo, enviando-te o seu Espírito Santo, és livre de rejeitar. Mas quem te escolhe é Deus, não és tu que escolhes Deus. Isso é um engano, é uma falsidade. E Jesus falou sempre disto. Na missa da manhã, no dia da Ascensão do Senhor, nós vamos rezar na coleta, na segunda oração que se reza a seguir às leituras, a preparar a Eucaristia, e diz assim a oração da coleta da manhã: Deus Omnipotente, fazei-nos exultar em santa alegria e em filiação da ação de graças, porque a ascensão de Cristo, vosso Filho, é a nossa esperança, tendo-nos precedido na glória como nossa cabeça, para aí nos chama como membros do corpo. É Cristo que nos veio chamar e que nos leva para junto do Pai. Nós não podemos ter a vaidade de dizer que somos cristãos porque escolhemos Deus. Não, Deus é que te escolheu. Ou aceitas ou não aceitas. Nós hoje celebramos um santo, Santo Isidoro, um modelo de humildade, de simplicidade. Espanhol, nasceu na zona de Madrid, e foi agricultor toda a sua vida, e era um grande devoto. Levantava-se muito cedo, nós lembramos, por exemplo, na Madeira, a missa do pranto, que é às 5 da manhã. Portanto, em muitas comunidades sempre houve, ao longo dos tempos, a missa dos agricultores, que iam trabalhar, que iam para tirar o leite às vacas, etc. Nós lembramos disso. Havia a missa cedíssimo. E, portanto, Santo Isidoro levantava-se bem cedo para ir todos os dias à missa. Fazia sempre antes de se dirigir ao trabalho no campo. Continuou com essa mesma rotina depois de casado. A sua esposa chamava-se Maria Toribia, e os dois tiveram um só filho. E depois de casado, as suas práticas de fé e caridade destacaram-se ainda mais. Um dia, Isidoro foi acusado de deixar o trabalho para ficar rezando na parte da manhã. Diziam que ele só queria ficar na igreja ao invés de ir para o trabalho. Ele tinha realmente o hábito de dar uma pausa no trabalho, uma vez por dia, para se dedicar à oração do terço, a qual fazia de joelhos. Portanto, as acusações aos cristãos já vêm de longe.
Isso, porém, não chegava a atrapalhar o seu trabalho. Pelo contrário, depois de rezar, ele voltava ao trabalho com mais força e vigor. Assim, recuperava sempre o tempo que tinha ficado em oração. O patrão, que tentou impingir-lhe um castigo, mas não teve como fazer isso por causa da bondade e da eficiência de Isidoro. Era um homem caridoso, não se destacava apenas por oração ou pelo trabalho, destacava-se ainda mais pela solidariedade para com os mais pobres. Com eles sempre dividia tudo o que ganhava no trabalho. Para si e sua família deixava apenas o necessário, tanto para a alimentação quanto para a vida digna. Por isso, todos o tinham como um pai e um amigo para todas as horas. Teve um grande desgosto, foi um dos grandes momentos difíceis, a morte do seu filho. Não esperava e sofreram. O seu filho morreu ainda em criança. Apesar da imensa dor, Isidoro e a sua esposa Maria não cederam à revolta ou à mágoa. Pelo contrário, juntos os dois se dedicaram ainda mais aos pobres e aos necessitados. Santo Isidoro deixou um rastro de humildade, simplicidade, de caridade e de amor ao próximo. Pronto, este homem ganhou a fama de santo e o povo manteve essa fama durante muitos anos. E foi rezando até que a Igreja reconheceu. Somente depois da morte de Santo Isidoro é que as autoridades eclesiásticas iniciaram o processo de reconhecimento da santidade de Isidoro. A devoção do povo simples do campo e da cidade de Madrid levaram a Igreja a reconhecer o grande valor do Santo Isidoro. O temor de Deus, a fidelidade aos mandamentos, uma vida justa e reta, alicerçada no seguimento de Jesus Cristo, na oração e na caridade. Santo Isidoro foi canonizado, foi declarado santo, juntamente com grandes santos da Igreja. Santo Isidoro Lavrador, que é assim que é conhecido, juntamente com Santo Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas, São Francisco Xavier, o grande apóstolo das Índias, do padroado português, Santa Teresa d'Ávila e São Filipe de Neri, foram todos declarados santos no mesmo dia. Santo Isidoro Lavrador foi instituído padroeiro dos trabalhadores rurais, dos desempregados, dos indígenas e também da cidade de Madrid. É o grande padroeiro da cidade de Madrid. Eu encontrei em Portugal algumas igrejas dedicadas a Santo Isidoro ou Santo Isidro, e um pouco por todo o país. Há uma muito antiga, românica, em Marco de Canaveses, na igreja logo do início da nossa nacionalidade. Também uma em Vila Praia da Âncora, junto ao mar, em Torres Vedras, e encontrei uma de 1957, a igreja de Santo Isidro Pegões, no Montijo, ao lado de Lisboa, e que tem uma particular de ser uma obra do modernismo português. Foi planeada e construída de raiz há 65 anos pela junta de uma colónia, de uma cooperativa agrícola, que depois, com o 25 de Abril, eu penso que esta propriedade e esta igreja estão completamente abandonadas por causa de ter sido construída no antigo regime e, portanto, mesmo a propriedade está toda abandonada. Mas ainda as imagens, as fotografias, eu não conheço, eu penso que é uma propriedade privada e é de uma beleza muito grande, de uma arquitetura moderna e, portanto, dedicada aos trabalhadores daquela zona de Lisboa, porque nós sabemos que a bacia do Tejo é agrícola, é rico, é uma zona rica,
e várias coisas, e portanto tinham como modelo São Isidoro, ou Santo Isidro, lavrador. Portanto, confiamos as nossas orações a este santo, que é o padroeiro da cidade, da capital de Madrid, de Espanha, e também de algumas igrejas em Portugal, e sobretudo um modelo de vida, de justiça, de oração, de caridade, de amor ao trabalho. E olhemos, os santos são todas as condições sociais. Não há uma profissão para santo. Não são os bispos que são santos, não são os sacerdotes, os papas, os advogados, os médicos, todos. Temos santos jovens, temos santos, e já esta semana celebramos santos jovens, trabalhadores rurais, como Santo Isidoro. Certamente a escola dele seria muito pequenina ou nula, mas nada o privou de imitar e seguir Jesus Cristo, de acreditar naquilo que o Evangelho de hoje diz. Eu vim do Pai e vou para o Pai para vos levar para o Pai. É isto que nós acreditamos, que é com Cristo que vamos. Não fui eu que vos escolhi, não fostes vós que me escolhestes. A vaidade se nós termos uma religião que hoje o mundo quer fazer crer, respeitamos todas as religiões. Não respeitam nada. Não é isso que está em causa. Isso é até uma forma, para quem pensa, até uma forma de ofender. Não é isso que lhes interessa. Interessa é confundir, e não é procurar a verdade, impedir-nos de caminhar para a verdade. Também não têm fé. Portanto, cada um tem o direito, enquanto nos derem o direito, porque qualquer dia tiram-nos os direitos. Santo Isidoro, também na sua vida, também sofreu más interpretações e más juízos a respeito da sua forma de ser cristão. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo-se o batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Hoje, dia de Santo Isidoro, coloquemos junto do Senhor as nossas preces. Rezemos pelos trabalhadores rurais, muitas vezes com tanto sacrifício, com tanto esforço e tão mal compreendidos e pagos. Que Santo Isidoro ore para todos e para as suas famílias. Também Santo Isidoro, padroeiro dos desempregados, para que olhe para todas as famílias aflitas, sem emprego, sem pão para a família, etc. Dos indígenas,
que vivem do campo e sobretudo, estão na natureza. E também pela cidade de Madrid, cujo Santo Isidoro é o padroeiro, por todos os problemas e dificuldades que a cidade de Madrid atravessa, como toda a nossa sociedade hoje. Ó Deus bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Santificai, Senhor, estes dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos uma oração eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele nascem os filhos da luz para a vida eterna e se abrem para os fiéis as portas do reino dos céus, para que porque a nossa morte foi redimida pela sua morte, e na sua ressurreição ressurgiu a vida do género humano. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitir à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahol e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos Alberto Rojão, José e Maria Costa, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, amanhã haverá um grupo que vai fazer o take-out das mal-assadas. Esperemos que corra bem toda esta noite e que o Senhor abençoe o seu trabalho. Desejo a todos boa noite e em paz e que o Senhor vos acompanhe.